No momento Prisma de hoje, nós vamos exercitar o que aprendemos na aula de hoje. Então, nós vamos realizar distribuição de frequência absoluta e relativa dos dados brutos e apresentar os gráficos correspondentes. Para isso, nós utilizaremos exemplos do nosso banco de dados do Prisma e também exemplos coletados através do questionário que vocês responderam e enviaram para mim por e-mail. Então, vamos lá. Bem, estamos mais uma vez na nossa tela inicial do Prisma e aqui nós vamos proceder com a nossa análise de hoje. Vamos selecionar tabelas de coluna e vamos usar aqui os exemplos do Prisma. Aqui no finalzinho, vocês devem selecionar distribuição de frequência, é o exemplo que o Prisma oferece, criar. Então aqui os nossos dados. Então, como é que eles estão organizados? Eu tenho uma lista aqui de 50 valores em uma coluna de Y simples. Então, esses 50 valores estão aqui. E o objetivo aqui é ver como esses valores estão distribuídos e também criar um histograma de distribuição de frequências, onde X é o valor aqui referido e Y é a frequência, quantas vezes esse valor aparece. Vou minimizar aqui e vamos proceder com a análise. Se nós fizermos uma análise direta pelo Prisma, clicando aqui no botão analisar e aqui na estatística de coluna, análise de coluna, nós encontrarmos a opção distribuição de frequência e clicarmos, ele vai abrir essa janela de opções. Essa primeira opção aqui se refere a que tipo de distribuição, se é uma distribuição de frequência ou se é uma distribuição de frequência cumulativa. A segunda opção aqui, ela vai ser relativa se nós queremos que ele calcule a frequência absoluta, isso é, apenas os números dos valores, frequências relativas em fração ou frequência relativa em percentual. Aqui nós temos outros parâmetros, como por exemplo o centro do intervalo de classes para cada uma das classes, que pode ser escolhida automaticamente ou então você pode determinar. Uma opção que nós temos aqui é de criar um gráfico dos resultados utilizando um gráfico de barras ou um gráfico do tipo XY com histograma. Vamos selecionar essa opção. Quando eu cliquei em OK, o que é que o Prisma fez para mim? Ele pegou o centro das classes hipotéticas e colocou quantos indivíduos estão em cada um desses centros. Isso não é tão útil quanto a distribuição de frequência que nós aprendemos em sala de aula. Entretanto, ele colocou aqui que a maior parte dos indivíduos está concentrada na classe onde o centro é 20, são 15 indivíduos. Se nós observarmos aqui que gráfico ele gera um gráfico aqui absoluto, simplesmente ele computa todos os valores em cada uma das classes e o histograma de distribuição que é esse aqui. Então, como eu disse a vocês, a maior parte dos valores, a maior frequência absoluta, ela está com um centro no número 20, seguido pelos demais aqui valores, certo? Veja que não é exatamente o que a gente viu em sala de aula. Então, como é que eu faço para ficar exatamente como eu vi em sala de aula? Então, para isso, eu vou precisar fazer alguns cálculos manuais, como cálculo da fórmula de Sturges, cálculo de amplitude e determinar o intervalo de classes. Para fazer o cálculo de K, isso é, do número de classes, eu vou usar a fórmula de Sturges. E para isso, tudo que eu preciso saber é quantos elementos compõem a minha amostra. Pois bem, na própria análise aqui, na estatística descritiva, ele já diz que o número total de indivíduos foi de 50. Então eu cliquei nessa aba aqui e aqui eu tenho um número total de indivíduos 50. Então eu só preciso utilizar aquela fórmula. K é igual a 1 mais 3,32 vezes o log na base 10 de 50. Então esse valor resolvido dá 6,6. Então, nós arredondamos para 7. Então, nós teremos 7 classes. O segundo ponto é calcular a amplitude. A amplitude nada mais é, como vimos na fórmula, o valor máximo, isso é o valor mais alto que nós tivemos no intervalo, menos o menor valor que nós obtemos no intervalo.
No caso aqui, nós podemos ver que o valor mínimo foi 2 e o valor máximo foi 83. Então, nós só precisamos subtrair 2 de 83. 83 menos 2, 81. Então, nossa amplitude é de 81. Uma vez já tenhamos calculado o K, que foi 7, e a amplitude, que foi 81, nós agora vamos calcular o intervalo de classes. Simplesmente dividindo 81 por 7. O valor vai dar 11,57 e aí nós arredondamos para 12. Então, os nossos números calculados foi K igual a 7, A igual a 81 e H igual a 12. O que devemos fazer agora? Construir as nossas classes. Então, como é que nós fazemos isso? Pegamos o menor valor e somamos com 12, dá igual a 14, e a partir daí a gente só vai somando com 12 até termos as nossas 7 classes. Então, 14 mais 12, 26, 26 mais 12, 38, 38 mais 12, 50, e assim por diante até a nossa última classe. Então, como nossas classes vão ficar organizadas? A primeira classe vai ser de 2 até 13, porque a gente vai excluir o 14. A próxima de 14 a 25, porque a gente exclui o 26 da classe. De 26 a 37, de 38 a 49, de 50 a 61, de 62 a 74, de 74 a 86. Lembrando sempre que essa notação barra traço significa que o 2 está incluído dentro do intervalo de classe, mas o 14 não, ele pertence à próxima classe. Feito isso, tudo que a gente precisa fazer agora é contabilizar quantos indivíduos estão em cada uma dessas classes. Como é que eu faço isso com base nos dados do Prisma? Então, aqui eu não vou ter nenhuma dica ou nenhum lugar onde eu possa pesquisar isso, certo? Se eu for na tabela de dados originais, eu terei que ordenar ela para poder saber a quantidade de indivíduos que tem cada um dos valores das classes. Isso vai ser um pouco mais difícil. Então, como é que eu consigo ver essa informação aqui no Prisma? Se eu clicar aqui nessa aba, eu volto àquele menu de opção inicial. E aí o que eu faço é selecionar isso aqui, sem centros de classe. Apenas tabular os valores exatos da frequência cumulativa. Então, quando eu clico aqui, o que ele vai fazer? Ele vai organizar os meus dados do menor até o maior valor e ao lado ele vai dizer quantos elementos tiveram aquele valor. Por exemplo, o número 60 aparece 2 vezes. Então, o que eu vou fazer, o que vocês devem fazer é, com base nos intervalos que foram calculados, contabilizar os indivíduos. Então, o primeiro intervalo foi de 2 até 14, excluindo-se o 14. Então, a gente vem até aqui. De 2 a 10. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos. Então, na minha primeira classe, eu vou ter 5 indivíduos. A próxima classe é de 14 a 26. Então, 15 até 24, porque aqui eu não tenho nenhum número, o próximo já é 28. E aí eu vou ter 15 indivíduos, somando todos esses aqui. A próxima classe é de 26 a 38. Então eu tenho aqui do 28 e vou até o 38, no caso aqui eu tenho o 37. Esses aqui são 5 indivíduos. E assim eu vou fazendo. Próxima classe é de 38 a 50, então eu vou pegar aqui do 37 até o 49, também vou contabilizar. Então aqui eu tenho outros 5 indivíduos e assim eu vou fazendo até chegar ao final, que é a minha classe de 74 a 86. Agora eu já tenho as classes e quantos indivíduos pertencem a cada classe. Então a primeira classe de 2 a 14, 5, de 14 a 26, 15, de 26 a 38, 5, 38 a 50, 3, e assim por diante. Então eu tenho todas as classes já com os valores de indivíduos que eu contabilizei. Como é que eu devo proceder agora para criar o meu gráfico e a minha distribuição do Prisma? Então aqui no Prisma eu vou criar uma nova tabela de colunas. Aqui lembre-se que nós temos os exemplos do Prisma. Nós vamos inserir novos dados. Então nós temos aqui várias colunas de Y simples. E aí o que eu vou fazer é nomear no título da coluna com as minhas classes. Então de 2 barra
14, então de 2 a 14. De 14 a 26. Opa, a 26. De 26 a 38. De 38 a 50 e assim por diante. Já já eu volto. Pronto, já terminei de preencher. Então nós temos aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima classe. Então, nossas 7 classes estão aqui nos títulos das colunas. E aqui nos valores de cada coluna, tudo que eu preciso fazer é colocar os valores que a gente contabilizou. Então 5, 15, 5 novamente, 3, 9, 7 e 6. Então aqui nós já preenchemos quantos indivíduos pertencem a cada classe e a partir daqui eu já vou ter o meu gráfico. Clico aqui no gráfico correspondente e aqui eu vou selecionar um gráfico de colunas. Então esse aqui. Pronto, está aqui a nossa distribuição feita e o nosso gráfico apresentado. Veja que nesse gráfico nós temos as classes e a quantidade absoluta, isso é, a frequência absoluta de cada classe, 5, 15 e assim por diante. Então, esse aqui é o gráfico que mostra a frequência absoluta. Como é que eu calculo a frequência relativa, em fração ou em percentual? Eu venho aqui de volta para os meus dados, né, de volta para a minha tabela onde eu preenchi os dados. Eu vou aqui em análise e dentre essas várias opções que nós temos aqui, nas opções de transformar e normalizar, que são as primeiras opções que aparecem aqui nessa aba, nós temos aqui frações de um total. Clicamos OK e aqui ele vai perguntar, quer dizer, ele vai solicitar que você diga como essa divisão vai ser feita para obter essa fração do total. Então, aqui nós vamos optar pela soma da linha, ou total da linha. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar todos os indivíduos dessa linha aqui, que é a linha 1, obviamente vai dar 50, que é a quantidade de indivíduos, e aí ele vai dividir cada um desses valores, 5, 15, 5, 3, por 50. E aí ele vai apresentar os valores como fração. Eu posso também optar por apresentá-los em percentual. Nós vamos fazer das duas formas. Então, clicar em OK. E aqui nós temos que a fração de todos os indivíduos que vão de 2 a 14 é 0,1, 0,3, 0,1, 0,06, 0,18, 0,14 e 0,12. Ou, se vocês observarem, 10%, 30%, 10% de novo, 6%, 18%, 14%, 12%. Se eu quiser construir um gráfico agora com base nessa distribuição de frequências mostrando a fração, eu venho aqui, novo, gráfico de dados já existentes, e aí eu seleciono o que é que eu quero construir, quer dizer, qual é a planilha que eu vou usar. Então eu vou usar justamente aquela de fração do total que a gente acabou de calcular. E aqui eu vou pedir para ele fazer um gráfico em colunas. Pronto, percebam agora que eu tenho um novo gráfico, a construção é semelhante à anterior, só que agora eu vou ter a representação da frequência relativa em fração. Se eu quiser apresentar isso aqui em percentual, eu volto para cá, para análise, onde a gente fez, clico aqui, nós vamos voltar para aquela tela de opções e aqui eu escolho percentual. Veja que agora é 10%, 30%, 10%. E automaticamente feito isso, o meu gráfico, que está aqui em negrito correspondente, ele já vai ser alterado para percentual. Então aqui o que nós temos agora é a frequência relativa em percentual. Não foi fácil?
Então, vamos fazer mais uma? Só que nessa próxima eu vou ser um pouquinho mais rápido, uma vez que eu já expliquei detalhadamente como se faz nesse primeiro exemplo. Então, eu tenho dois conjuntos de dados. Eu vou trabalhar no exemplo de hoje com a altura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar a altura desses indivíduos, vou copiar e vou lá para o meu Prisma. Aqui na tela de boas-vindas do Prisma, eu vou optar por escolher uma nova tabela de coluna. Então, aqui ele chegou na nossa tabela de coluna. E aqui eu vou colar os dados. Então, aqui eu tenho todos os dados. Uma vez tendo esses dados aqui, eu vou precisar calcular o valor de K, o valor da amplitude e o valor do intervalo de classe. Inicialmente, eu vou precisar fazer uma estatística descritiva desses dados. Então, eu vou aqui em Análise. Dentro das opções de coluna, eu vou optar por Estatística Descritiva. Vou clicar em OK. E aqui eu tenho essa aba de escolha. Aqui eu vou escolher essa aqui de cima. Eu vou desmarcar essa aqui e vou escolher essa. Eu quero os valores mínimo e máximo e a amplitude. Então, essa aqui é a opção que eu vou selecionar. Aqui ele já vai dizer que eu tenho 20 elementos. O menor valor foi de 150 centímetros. O maior valor foi de 182 centímetros. E aqui a amplitude foi de 32. Com isso, usando a fórmula de Sturges, que é K igual a 1 mais 3,32 vezes o log de n, onde o nosso n aqui é 20. Então, calculando, vai dar log de 20, 1,3, arredondando, e aí eu vou multiplicar 1,3 por 3,32 e somar com 1. O resultado final deu 5,3, e aí eu arredondo para 6. Então, nós teremos 6 classes. O próximo passo seria calcular a amplitude. Aqui o Prisma já deu a amplitude, que é de 32. E o último passo é calcular os intervalos de classe, isso é o H, que seria a amplitude dividido pelo K. A amplitude 32 e a gente viu que são 6 classes, o K foi 6. 32 dividido por 6 dá 5,3. Arredondando para cima, eu tenho 6. Então, eu tenho um intervalo de classe de 6. Determinando as classes, eu tenho 6 classes, onde a primeira vai de 150 centímetros a 156, a segunda de 156 a 162 e assim por diante até a última classe de 180 a 186. Lembrando sempre que nós incluímos o primeiro valor e não o último. Então, vai de 150 a 155 a primeira classe, de 156 a 161 a segunda classe e assim por diante. Eu vou precisar contabilizar quantos indivíduos existem em cada uma das classes. Eu volto aqui para a minha tabela onde tem os valores brutos e aqui eu vou pedir uma análise de distribuição de frequência. Nessa aba de opções aqui eu vou escolher essa opção aqui embaixo, que é a que ele não vai calcular o bin center, e sim ele vai tabular os dados exatos da distribuição. Então aqui ele calcula os dados exatos da distribuição, e aí tudo que eu preciso saber é quantos indivíduos estão em cada classe. A minha primeira classe foi de 150 até 155. Então, de 150 até 155 eu só tenho 2 indivíduos. A próxima classe, que foi de 156 a 161, eu tenho aqui até aqui. Eu tenho 4 indivíduos. E assim por diante eu vou contabilizando todos os indivíduos de cada uma das classes. Então eu acabei de preencher as nossas classes. Então de 150 até 156, excluindo o 156, eu tenho 2 indivíduos. De 156 até 162, excluindo o 162, eu tenho 4. E assim por diante. De volta ao Prisma, o que eu vou fazer agora é escolher aqui a seleção de adicionar uma nova tabela com gráfico. Vou optar por um gráfico de coluna, quer dizer, uma tabela e gráfico de coluna. E aqui eu vou mais uma vez atribuir o título de cada coluna à minha classe. Então, de 150 a 156
de 156 até 162 e assim por diante. Volto já. E agora o que a gente vai precisar fazer é inserir a quantidade de indivíduos em cada classe. Aqui no caso foram 2, aqui 4, aqui 4 também, aqui 7, aqui 2 e aqui apenas um indivíduo. Uma vez feito isso, eu vou ter o meu gráfico correspondente, que eu vou selecionar aqui o gráfico em colunas. E está aqui a nossa distribuição de altura da turma 2020.1. 150 a 156, 2 indivíduos, 156 a 162, 4 indivíduos e assim por diante. Se eu quiser optar por apresentar isso aqui na forma de fração ou na forma de percentual, a gente vai voltar para cá, na nossa planilha de dados, clicar em analisar, selecionar fração de total, dizer que o total vai ser a soma da linha e aqui eu opto por fração. Temos aqui as frações. Para fazer um gráfico desses dados aqui, novo, gráfico de um dado já existente, e aqui eu seleciono as frações. O tipo de gráfico também vai ser em coluna, e aqui nós temos agora o nosso gráfico. O nosso gráfico que tem a frequência relativa em fração da nossa distribuição. Se eu optar por apresentar esses dados em percentual, eu volto aqui nos meus resultados equivalentes, clico aqui e aqui eu seleciono percentual. Quando eu faço isso, ele apresenta agora em percentual e se eu voltar para o gráfico, ele automaticamente já alterou, apresentando assim a distribuição de frequência relativa em percentual. Certo? Então não é tão difícil. Você pode fazer isso também na mão, né, usando os cálculos que a gente apresentou na aula, e pode usar um misto dos dois, fazendo parte manual e parte aqui no Prisma. Só que não é só isso. Chegou agora a hora de vocês. Oi, pessoal. Eu gostaria que vocês tentassem fazer isso aqui em casa como um exercício, que é justamente aplicar aquilo que a gente aprendeu na aula de hoje no seu dia a dia. Então eu gostaria que vocês usassem esse exemplo para fazer a sua própria distribuição de frequências. Os dados a seguir referem-se à fração de colesterol de alta densidade, HDL, em miligramas por decilitro de sangue em 64 indivíduos do sexo feminino. Esses são os dados. Então, percebam que são os mesmos dados que nós usamos no exemplo da aula de hoje. O que é que vocês têm que fazer? Analisar a distribuição de frequências, tanto absoluta como relativa, com base nesses dados que foram apresentados. Além disso, eu quero que vocês construam os gráficos correspondentes a cada um desses gráficos. Então, não foi legal? Então ficamos hoje por aqui. Até a próxima.